uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço, Jesus. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima então, tá bom? Mas é para o pastor da igreja, né? Pastor Rafinha, é isso? Ele está parecendo um manequim de vitrine de shopping center, né? Além de ter cara de pagodeiro, né? Gostava? É revelação então. É uma alegria estar aqui em Santana de Parnaíba nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco profundamente aqui. Você pode estar de pé para lermos um texto da Bíblia? Obrigado. Os irmãos aqui na frente vão sofrer um pouquinho. O vento faz mal para minha garganta. Minha voz é meio afônica. O Roberto fala que eu falo para dentro. Ó, tribulação. Pastor Rafinha é a sua esposa? Prazer conhecê-la. Pastora Rívia, Deus abençoe. Prazer. Deuteronômio capítulo de número 34, está escrito assim: E então subiu Moisés das campinas de Moabe ao cume do monte Nebo, que está de fronte de Jericó, perto de Pisga. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os teus olhos, porém não passarás para lá. E assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem se perdeu o seu vigor. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Aperte a mão dessa pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta manhã. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. O moço do som, você tem como me dar só um pouquinho mais de ganho de voz aqui? Ah, não é você não, tem um atrás. Ah, o cinegrafista está ali, eu não te enxerguei aí atrás. Deixa eu ver a cara do sonoplasta. Pierre? Meu Deus, nome francês. Tá tudo bem com você, Pierre? Se o som ficar melhor, você vai ganhar um beijo, viu?
Ó, pelo sorriso dele está carente, pessoal. Final do culto, todo mundo dando um abraço no Pierre bem forte. Vai casar esse ano ainda? Você já tem noiva ou não? O milagre tem que ser grande, hein? Nada, é porque rapaz bonito fica escolhendo demais, né? Cuidado, hein, Pierre? Minha mãe dizia que quem escolhe muito acaba escolhido. E isso não é profecia não, viu? Graças a Deus. Quem acredita que Deus fala? Então pergunte para o seu irmão se ele está preparado para fazer uma viagem nessa manhã. Uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem não quiser fazer essa viagem, você pode descer da carruagem e ir para sua casa. Mas se ficar aqui comigo, eu te garanto que Deus vai mudar a sua história aqui nesta manhã. Amém? Os irmãos vão tendo paciência comigo, que eu sou igual o carro em dia de festa, né? Em tempo de frio, melhor dizendo. É difícil pegar, mas depois que pega, vai embora. Vamos só esperar os irmãos passarem ali cantando. Isso. Pode cantar, glória a Deus. Vamos cantar junto? Meu Jesus, que vivo está. Cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que lindo. Está onde? Amém? Uma salva de palmas a Jesus então. Eu prego o Evangelho de Jesus desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 49 anos. Sei que a cara é de 60 e o corpinho é de 70. Porque não é você. E só Jesus sabe como os dias são difíceis. Não é raro eu chegar em uma igreja e o pastor, algum irmão falar: pastor, eu te escuto desde criança, né? Você ainda é jovem. Já desse eu estava no culto, chegou uma irmã perto de mim, ela devia ter uns 70 e lá vai anos. E ela falou: pastor, eu te escuto desde criancinha. Eu falei: a senhora tem certeza que sou eu? Não era, o senhor não pregava lá na rádio Marumbi? Eu falei: irmã, o senhor não é o Feliciano Amaral? Eu falei: não, irmã, eu sou Marco Feliciano. O Feliciano Amaral cantou lá na Arca de Noé para acalmar os animaizinhos. Faz parte do show, né? E pregando há tanto tempo, o que não me falta é sensibilidade e experiência para saber o que Deus quer fazer em um culto. Quando eu atravessei aquela porta, fui entrando, foi me dando um arrepio, pastor Rafinha. E o Senhor falou comigo: quero curar aqui nesta manhã. E eu falei: que tipo de doença? O Senhor disse: a doença da alma. Então quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa manhã. Amém, igreja? Vou pedir ao Roberto para mudar a música. O texto que eu li é um texto difícil de ser pregado, principalmente por nós que somos crentes pentecostais. Nós somos treinados apenas para a vitória. Nós aguardamos o milagre chegar a qualquer momento. A gente não desiste de bater a porta até a porta abrir. A gente pede até receber, porque nós fomos ensinados, fomos treinados a isso. A pergunta que fica é: e quando o milagre não vem? E
quando Deus não responde? E quando não acontece o que aconteceu aqui, que eu vi o pastor falar de irmãos serem curados? Para onde vai a nossa alma? Como fica a nossa consciência, o nosso espírito? Deixaríamos Deus porque o milagre não veio? Trocaríamos Jesus por um quimba de cigarro fumado porque Ele simplesmente não nos ouviu? Ou permaneceríamos de pé, ainda que o milagre não tenha chegado? Muitos crentes servem Jesus por aquilo que Jesus tem para dar, quando na verdade todos os crentes deveriam servir a Jesus por aquilo que Ele já nos deu. E o que foi que Ele nos deu, pastor? Perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida. E se a trombeta do arrebatamento tocar agora, nada te segura nesse mundo, porque para isso Ele nos vocacionou. É lindo ver os milagres, é fantástico quando a gente está diante de uma situação incrível. Não sei se vocês me acompanham nas mídias sociais, alguém me segue no Instagram? Vocês viram essa semana um testemunho que eu coloquei lá? Eu estava lá no Acre, estava saindo, o motorista que veio me buscar para levar no aeroporto falou: pastor, eu preciso contar um testemunho. Eu falei: pode contar. Quando o senhor esteve aqui, eu pesava 142 quilos, e o meu patrão, que era um pastor, me humilhava, dizendo que com esse peso, porque eu fazia o papel de segurança e motorista da esposa dele, com esse peso, se viesse alguém e levava a mulher dele, eu não conseguia correr atrás. Meu coração ficou tão machucado, e foi num dia que o senhor veio pregar. À noite, quando o senhor foi orar, e o senhor pediu para que colocássemos a mão sobre o local da enfermidade, ou sobre a cabeça, eu coloquei a mão na minha cabeça, e senti algo estranho no corpo. Fui embora. No dia seguinte, quando eu acordei, coloquei o chinelo havaiano, eu percebi que o chinelo já estava largo no pé. Ele disse que em pouco tempo, ele emagreceu 70 quilos. Sem tomar remédio, sem fazer dieta. E pior, ele nem lembrava do que tinha pedido. E Jesus emagreceu ele. Não é fantástico isso? Não, por favor, não me pare depois para eu orar por emagrecimento. Não é questão de dom, é questão de fé. Alguns alcançam, outros não. Tive uma grande amiga, cantava muito aqui em São Paulo, a Jura Voz. Não sei se vocês conheceram ela. A Jura Voz tinha uma voz aveludada, ela parecia uma cantora lá do Harlem americano. Eu fazia aquelas firulas com a voz. Ela era forte, muito forte. Jesus recolheu ela por causa do peso. A uns Jesus cura, a outros Ele não cura. Já orei no mundo todo por crianças que estavam à beira da morte, e Jesus trouxe de volta a vida. Mas o meu filho, Jesus levou para o céu. Como explicar isso? Não há explicação. A vontade dele é soberana, porque os sonhos dele são maiores e melhores do que o nosso. Podemos sonhar, mas temos que sonhar dando a Ele o direito de sonhar por nós também. Porque o Senhor disse: os vossos caminhos não são os meus, os vossos pensamentos não são os meus. Por que não são? Porque nós enxergamos um palmo à frente do nosso nariz apenas. Deus enxerga a eternidade. Então eu aprendi nessa vida com Deus a guardar dentro de mim os meus rancores, a não externar as minhas frustrações, porque não ajuda em nada, e a entender que tudo na vida do crente, ou é porque Deus mandou, ou é porque Deus permitiu. Não posso acreditar que o diabo tenha conquistado Deus ao ponto de falar assim, Deus falar para ele: pode ir lá e atormentar a vida dele ou dela, a troco de nada. Deus não é sádico. Se Deus permitiu que alguma coisa viesse sobre a sua vida, é porque há um propósito. E o problema é nós termos paciência de aguardar o propósito se cumprir. Até porque todos estamos debaixo de uma promessa, e a promessa passa pelo teste do tempo. Então temos que aguardar e com esperança acreditar que Deus ainda tem o controle da nossa vida em suas mãos. Você crê nisso? Então diga para o seu irmão, fale para ele: o controle da sua vida ainda está na mão de Deus. Diga para ele ou para ela: tudo está como deveria estar. Pode dar uma glória a Deus por isso?
Pastor, isso aí é loucura, né? Como assim tudo está como tem que estar? Eu estou aqui sofrendo igual sovaco de aleijado. Opa, não pode falar mais isso que dá processo. Calma, eu vou melhorar. Estou sofrendo mais do que axilas de portadoras de necessidades especiais. Assim pode que não dá processo. É a mesma coisa, mas com outras palavras, né? Mas nós temos que acreditar que tudo está assim. Há um texto na Bíblia que está escrito no Salmo de número 139 e o versículo de número 16. Davi olhando para Deus no fim da vida, depois de ter passado por muitas emoções, porque a vida é uma verdadeira roda gigante, uma montanha russa. Tem dia que a gente está aqui embaixo, a gente fala, acabou tudo. Daqui a pouco ela dá uma virada. Nós estamos aqui em cima, a gente fala, daqui eu não desço. No outro dia a gente tomba, cai para lá. Isso é a vida. Depois de passar por tudo na vida, Davi olhou para o céu e disse, Senhor, cheguei a uma conclusão. Deus disse, a qual, Davi? Que todos os meus dias já estavam escritos no seu livro, antes que os dias viessem a existir. Vou falar de novo. Todos os meus dias já estavam escritos no seu livro, antes que os dias viessem a existir. Olha só o que Davi está dizendo. Davi está falando que tudo já estava pré-determinado. Eu sei que isso é meio uma pregação calvinista, mas está escrito na Bíblia. E Davi não era nem calvinista, nem nada. Davi era só temente a Deus. E se ele falou isso, é porque as coisas são assim mesmo. Acredite, Deus não perdeu o controle da sua vida. O capítulo 34 do livro de Deuteronômio, portanto, é um capítulo de tristeza. Imagine que o protagonista desse capítulo é o maior homem por Deus levantado no Velho Testamento. O maior profeta da história do povo hebreu. Nunca se levantou um profeta como ele, nem antes e nem depois. Até os dias de hoje, a reverência que os hebreus têm pelo nome de Moisés ou pelo nome de Moshe é tão fantástica que eles não ousam colocar nome nos filhos de Moisés. Eu conheci um irmão aqui em São Paulo que trabalhava em uma grande empresa e ele foi prosperando até que ele chegou à diretoria da empresa. E um dia os donos da empresa, que eram judeus, vieram e começaram a apresentar. Era uma holding internacional. Quando apresentaram aquele homem, o diretor, como Moisés, os judeus ficaram escandalizados e mandaram ele embora. Ele perdeu o emprego por causa do nome dele. E ele foi questionar o motivo. E os judeus disseram, ninguém pode se chamar Moisés, porque não há um profeta como ele. Ele recebeu as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Ele arrancou o nosso povo da terra do Egito e nos levou ao caminho de Canaã. Tamanha é a referência. Então o protagonista do capítulo 34 é Moisés. E Moisés é de longe um homem normal. Existem dois tipos de seres humanos: os que nascem de maneira normal e aqueles que nascem com um destino para mudar a sua história e a história de todos aqueles que estão perto dele. Acredite nisso. Tem homens e mulheres que nascem de 100 em 100 anos. Parece que Deus escolhe eles para levantar por um tempo só e daqui a pouco Deus os tira da terra. O próprio livro de Hebreus tem uma galeria de heróis e a Bíblia diz ali que a terra não era digna deles, porque são seres humanos que nascem com um propósito pré-determinado. E se eu estou pregando isso aqui esta manhã, é porque aqui dentro tem alguém que nasceu para uma obra muito especial. Acredite. Não, pastor, é impossível. Em Santana do Parnaíba, nessa igreja, aqui, sim, aqui, nessa igreja, porque os grandes avivamentos nunca vieram dos grandes centros. Eu sou estudante de avivamentos. Todos os grandes avivamentos vieram dos rincões, vieram de gente que ninguém esperava nada, porque Deus vê o que ninguém vê, e Deus levanta o pequeno para confundir o grande. É assim que acontece. Acredite, você não está em um lugar normal nesta manhã. Aliás, nós não estamos mais nem em Santana do Parnaíba. O culto começa em Santana do Parnaíba, mas ele vai crescendo, e nós já entramos nas regiões celestiais. Já não estamos mais nem no estado de São Paulo. Esta casa está infestada de anjos. O trono de Deus está fumegando e a boca de Deus está falando aqui através do profeta. Você crê nisso? Então reage dando um grito de glória. Eu estou com o meu corpo inteiro arrepiado.
algo diferente aqui dentro. Ah, Jesus. O homem do capítulo 34 do livro do Gênesis, que está ali no alto do monte Pisga, de fronte de Bet-peor, está ali tendo uma visão. Está tendo o que, igreja? Ele está vendo, contemplando com os olhos dele um sonho se realizar. Moisés era um sonhador, e o sonho dele era um sonho nobre. Não era um sonho para ele, não era um sonho para a família dele, era um sonho para a nação dele. Ele sonhava em ver o seu povo livre, e sonhava em ver o seu povo entrar em uma terra que seria só deles, mas não em qualquer terra, em uma terra que emanasse leite e mel. E Deus o levantou para isso, e Deus deu a ele condições para isso. Ele está agora na reta de chegada. Imagine que ele correu quilômetros e quilômetros por 40 anos sem titubear. E agora ele olha na frente e ele está a 3 dias de atravessar a faixa de chegada. Deus acordou ele de manhãzinha. Moisés acordou antes dos sacerdotes. E o Senhor falou para ele: Moisés, quero conversar com você. Na tenda da congregação, Senhor? Não, no alto do monte Pisga. Senhor, eu já não sou mais um garotão. Quando eu era um garotão de 80 anos, eu conseguia subir o monte correndo. Agora eu tenho 120. O Senhor tem paciência? Toda a paciência do mundo, Moisés. Senhor, posso levar Josué comigo? Hoje não. Hoje é só você. E lá vai Moisés. Lembra daquela vara que ele usou para abrir o mar? Agora ela é uma bengala, porque ele tem 120 anos. Ele não sobe mais correndo, ele vai andando. Na medida que ele vai subindo, o ar vai ficando rarefeito e vai esfriando. Quando ele chega no alto da montanha, ele enxerga uma nuvem negra. E a Bíblia diz: e Deus estava nela. E Moisés se aproximou da escuridão onde Deus estava. E Deus falou para ele: Moisés, vou te dar uma visão. Qual, Senhor? Olhe à sua frente. E quando Moisés olhou, abriu-se um véu. As nuvens foram dissipadas, porque ele estava muito alto. E ele contemplou uma terra diferente da península do Sinai, de todo o deserto pelo qual ele passou. Ele viu uma terra verdejante. Ele viu uma terra com pastos. Ele viu uma terra com hortas. Ele viu uma terra com pomares. Ele viu uma terra com rios e riachos. Ele contemplou um paraíso. E quando ele viu aquela terra, o coração dele quase saiu pela boca. E eu imagino Deus dizendo assim: e aí, Moisés? Senhor, é? O que você acha, Moisés? Senhor, eu nunca vi uma terra como essa. Senhor, fale comigo. É? Sim, Moisés. Mas é a terra? É a terra. Aquela que o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. A terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. O meu povo não viverá mais de aluguel. O meu povo terá dono da sua terra. Moisés, o que você acha da terra? Senhor, não tenho palavras. Estou há 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, eu só vejo poeira na minha vida. Inclusive eu já não estava mais tendo nem visões, porque é tanta poeira no olho. Já não conseguia mais nem te ouvir direito, porque é tanta poeira nos ouvidos. Já não conseguia mais nem orar direito, porque é tanta poeira na garganta. E os meus pés trincados de tanto caminhar. Senhor, lá tem água. Posso descer? Imagina Deus dizendo assim: Moisés, calma aí, vamos bater um papo, são 40 anos. Me conta, o que você vai fazer quando chegar lá? Isso digo eu, viu, igreja? Não a Bíblia, é o pensamento do pregador. Senhor, o Senhor quer mesmo saber? Claro que eu quero, Moisés, nós somos amigos. Você lutou por essa terra, sonhou com ela. Senhor, olha, eu acho que eu mereço, né? O que, Moisés? Eu mereço escolher um lugarzinho especial, né? Moisés, se alguém merece um lugar especial, é você. Você lutou, sofreu. E, Senhor, eu escolheria aquele pedaço lá. Ó. Qual, Moisés? Ali perto daquele riacho. O que você vai fazer lá? Vou mandar os filhos de Eudade e Medade, ou melhor, os filhos de Bezaleel e Aholiabe. Eles são construtores. Eles herdaram dos pais o dom de construir coisas bonitas. Vou pedir para eles construírem ali uma casa. Vou fazer uma cadeira de balanço. Vou ficar sentado nessa cadeira de balanço e ver os meus netos
brincarem, crescerem, e ver os filhos de Israel dizer: só o Senhor é Deus. Moisés, e o que você vai fazer se descer lá agora? Agora, Senhor? É agora. Senhor, eu vou pedir para os levitas se banharem de alguma forma, arrumarem roupas brancas, pegarem as suas trombetas, ensaiarem uma grande música. Vou pedir para que os sacerdotes coloquem roupas especiais. Vou pedir que eles peguem a arca da aliança, tirem toda a poeira que está sobre ela e eles coloquem sobre os seus ombros. Vou pedir para que as 12 tribos façam blocos e vamos entrar ali como um exército marchando. Vamos entrar, Senhor, cantando e tocando. Moisés, daqui de cima, olhando, quantos dias falta para entrar na terra? Senhor, 3 dias. Daqui até lá, 3 dias marchando, nós entramos na terra. Senhor, sim, Moisés, posso? E Deus se cala. Senhor, o Senhor está aí? Senhor, posso descer? Posso ir lá ver a terra? Posso levar os seus filhos? Posso dizer ao povo que valeu a pena? Posso dizer ao povo que não era mentira, que não era um sonho de maluco? Posso dizer que a terra é real? Senhor! E o Senhor em silêncio permanece. Moisés percebe que tem algo estranho. Eu imagino Deus abrindo a boca dizendo: Moisés, sim, Senhor, fecha os olhos. Moisés, sim, Senhor, abre os braços. E agora, Senhor, agora, Moisés, morre. Morre, Moisés. Cai morto no alto daquela montanha. A Bíblia diz que o próprio Deus sepulta ele. A sepultura dele é tão estranha que lá no livro de Judas, que antecede o livro do Apocalipse, há uma briga entre Satanás e Miguel. Satanás está contendendo com Miguel porque ele quer o corpo de Moisés. Porque Deus matou Moisés no alto da montanha e enterrou o corpo de Moisés. E Satanás quer o corpo de Moisés. E a Bíblia diz que o grande arcanjo Miguel não ousa repreender. Ele diz: o Senhor faça contigo alguma coisa. O dia que eu li essa história, eu confesso aos irmãos, eu fiquei triste. Imagine você lutar a vida inteira por um sonho, e ali, 3 dias antes do seu sonho acontecer, tudo desabar. Imagine você estar perto da vitória e olhar para trás e saber que você sofreu muito para chegar ali. Alguém se lembra como Moisés nasceu? Nasceu num período em que Faraó havia dito que nenhum menino hebreu tinha que viver. Nasceu sob ameaça de morte. Pior, o pai e a mãe já tinham tido 2 filhos a contragosto de Faraó. Conseguiram esconder 2 filhos, Arão e Miriam. E agora, Joquebede, a mãe de Moisés, sai do meio do trabalho escravo, 14, 15 horas por dia, carregando barro, água, argila, da beira do rio Nilo, para a construção das grandes pirâmides, das grandes construções lá do Egito. Ela entra dentro de uma tenda pequena, fétida. Lá está ela e o marido dela, Anrão, 2 seres cadavéricos, 2 seres sofridos, dois seres humanos que seriam muito bem-vindos numa série de ficção como aquela The Walking Dead, sabe, os zumbis. Imagine 2 pessoas parecendo 2 zumbis, olhos fundos, magricelos, entristecidos, entrando dentro de uma tenda e recebendo o salário do dia, um prato de sopa que mais parecia uma lavagem. Dentro da tenda só tem uma mesa de madeira, 2 banquinhos e no chão peles de animais, panos e 2 crianças dormindo. Joquebede vai comer, ela mexe a comida para cá, para lá, não consegue comer, o marido come de maneira esbaforida, estava com muita fome. E imagina ele olhando para ela dizendo: não vai comer, mulher? Ela diz: não. Por quê? Não está com fome? Não é que eu não tenho fome, eu estou estranha. Estranha como? Ânsia de vômito. Meu corpo está começando a ficar dolorido. Ele já tinha experiência, deve ter parado de comer. Foi: você está grávida? Eu acho que estou. Mas de novo, mulher.
Eu não fiz sozinho, não. Mas de novo, filha, nós já sofremos para esconder Arão, para esconder Miriam. E agora, e se nascer um menino? Vai morrer na mão da parteira. Se nascer menina, eu vou ser envergonhado de novo, porque nenhum hebreu quer ser pai de menina. Não naquela época. E o que a gente faz, meu amor? Vamos orar. Só que eu vou profetizar, viu, Joquebede? O quê? Vou profetizar que dentro da sua barriga tem uma outra menina. Porque se for menina, pode viver. Se for menina, Senhor, abençoa minha filha. 9 meses depois, Joquebede entra em trabalho de parto e não nasce uma menina. Nasce um, não ouvi. Quem aqui é pai e mãe? Levante a mão. Você lembra quando estava grávida, irmã? Você lembra quando sua esposa estava grávida, irmão? Lembra que vocês, a primeira coisa que fizeram foi escolher nome? Enquanto não sabia, já tinha um nome para um homem e para uma mulher, sim ou não? Quando descobriram, já tinha o nome pronto. Aí compraram o enxoval da cor que dava certo. Isso acontece em todas as civilizações do mundo. A mulher ficou grávida, a primeira coisa que se faz é escolher um nome. Vou te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Moisés é um menino que nasce e a família não tem nome para colocar nele. A Bíblia diz que quem coloca o nome nele é a filha de Faraó. Como é que uma criança nasce em uma casa e ninguém põe nome nela? Do que chamavam esse menino? E ele viveu 3 meses dentro de casa, 3 meses sendo escondido, 3 meses sendo tirado dos olhos dos vizinhos, porque os vizinhos já tinham tido seus filhos assassinados também. Então Joquebede e Arão tem que se virar para que essa criança não chore, para que essa criança não chame a atenção dos vizinhos. E pior, no dia seguinte ela tem que ir trabalhar e alguém perguntar: o que foi feito do seu filho? Eu abortei. Porque se fala que o bebê estava vivo, e a notícia esparrama que aquela criança sobreviveu, a família inteira poderia morrer. E aí ficam com um bebê dentro de casa que não tem nome. É inconcebível a ideia de alguém ter um filho e não colocar nome nele, a não ser que, pergunte o que, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. A não ser que você sabe que aquilo que está na sua mão vai acabar, e você não quer colocar nome para não criar vínculo e nem sentimentos. A mãe e o pai sabiam que esse menino não ia viver muito, porque dá para segurar uma criança quando ela é bebezinha, e quando ela começa a crescer, começa a chorar, começa a gritar, fazer birra, o que é que vai se fazer com essa criança? Eles não colocaram nome no menino porque sabiam que o menino ia morrer. Pergunte por quê? Porque esse menino não podia ver a luz do sol. Esse menino não tinha comida direito, a mãe era uma escrava. Se a mãe não tinha como se sustentar, imagine se ela tinha leite para dar a essa criança. Não bastasse isso, imagine esse menino não poder chorar. O choro não é só choro, é uma linguagem. Mãe interpreta choro, pai não. A mãe sabe quando o choro é de fome, de dor ou de birra. O pai fica com o bebê, começou a chorar, vai, toca. Sim ou não? Porque pai não tem dom de interpretação de língua de bebê, mas a mãe tem. Então esse menino não podia chorar, porque se chorasse chamava a atenção dos vizinhos. Imagine que ele nasceu e enfiaram um pano na boca de um bebê recém-nascido. Imagine que ela não tinha leite para dar a ele. Eu não sei como alimentava aquela criança, porque o pai e a mãe comiam lavagem e bebiam da água barrenta do rio Nilo. Eram escravos, não eram bem-vindos àquela terra, eram escravos. Toda criança precisa tomar a luz do sol. Lembro da minha velha mãezinha, Dona Lúcia, não sabia ler nem escrever, e ela falava assim: o filho da Dona Joana está com tiriça. Quem já ouviu falar de tiriça? Passei a vida inteira achando que era tiriça. Fui ler, é icterícia. Mas como é que você fala para um analfabeta falar icterícia? Minha mãe até hoje, quando vai falar o nome das minhas filhas, parece que ela está sendo renovada em língua estranha. Não sai, a língua dela trava. Então toda criança precisa ver a luz do sol, se alimentar direito e chorar. Esse menino não podia ver a luz do sol, não podia chorar e não podia comer direito. Qual era o fim dele? Morte. Por isso o pai e a mãe não colocam o nome nele. Ele vai morrer. Aí vem aquela velha pergunta, né? Quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva?
Quais circunstâncias são maiores do que os pensamentos dele? Quem é que pode tirar dessa terra aquele que Deus colocou aqui para um propósito? A Bíblia diz que passaram-se 3 meses. Quem já leu o livro de Hebreus deve ter encontrado lá. E o menino crescia formoso. Fui ver, a tradução de formoso era bonito, vistoso, corado. Mas só pode ficar corado, vistoso e bonito quem come bem, quem não é doente, quem vive tranquilo. Mas o menino não tinha comida, não podia ver a luz do sol e não podia chorar. E mesmo assim, ele crescia formoso. Eu estou falando aqui como é que nasce uma chamada. Porque toda pessoa que tem uma chamada, vocacionada por Deus, ela vai ser testada e ela vai sofrer. Todas as pessoas ao redor vão fechar as portas porque querem ver a morte dela. Não ousam dar a ela nome de diácono, não querem consagrar ao presbitério, para não dar nome de pastor. A pessoa fala, vai morrer. E aí mesmo sem consagração nenhuma, as pessoas dizem, mas não é que ele está pregando? Não é que ela continua cantando? Não é que está contando? Olha, onde põe a mão prospera. Quem é que pode matar o ministério que Deus quer que cresça? Quem é? Está começando a entender o que Deus me trouxe para falar com você? Ei, permita-me mexer nos seus traumas. Sabe aquela reunião de família de fim de ano? Ninguém gosta, mas também ninguém vê a hora de chegar. Aí depois que chega não vê a hora de sair. É uma coisa estranha, né? Quem está fora quer estar dentro, quando está dentro quer sair. Porque reunião de família termina em briga. Mas antes da briga vem o momento nostalgia. Senta todo mundo e diz, você lembra? Ixi, você lembra quando era... Aí começa a vir os vexames, né? As vergonhas alheias. Mas de vez em quando uma mãe fala assim, esse menino quase morreu. Essa menina quase morreu. Todo mundo tem um quase na vida. Sabe aquilo que todo mundo diz quase? Aquilo que aconteceu com você. Você que diz todo dia, eu sofro desde que nasci. Por que é que eu nasci? Eu vim responder a sua pergunta. Você sofre desde criança porque você não nasceu para ser normal. Pastor, o senhor quer dizer então que o diabo já sabia? Sim. Porque ele é onisciente? Não. É porque o diabo pegou Deus olhando para a barriga da sua mãe. Pastor, isso é mentira, né? Não, está escrito na Bíblia. Deus abriu a janela, ficou olhando para um homem. Aí chegou o diabo. E Deus disse, viste tu o meu servo Jó? De vez em quando... Eu não sei se Deus fica entediado ou está muito estressado, porque são 7 bilhões de seres humanos para cuidar, mas de vez em quando ele abre o céu, ele olha para alguém e diz, esse eu vou levantar desde o ventre da mãe. O diabo viu Deus olhando para sua mãe e disse, se ele está olhando, é porque tem um problema dentro dessa barriga. Se tem um problema dentro dessa barriga, nós temos que dar um jeito de tirar. E aí vem aquelas velhas histórias, como a minha, de pessoas, crianças que dizem assim, eu nasci de um aborto mal feito. Eu nasci com 8 buracos na cabeça, feito pela agulha de tricô da minha mãe. Desesperada, menina solteira, numa época em que minha mulher não podia ter filho sozinha. Tentou me matar 3 vezes no hospital com sangramento. Na última vez o médico falou assim, ó, não tenta mais, que se morrer agora, morre a senhora também, que já está encaixado. Ela em casa falando com as minhas tias, por que eu não mato ele? Por que eu não consigo? Minha mãe tinha uma clínica de aborto clandestina. Ela matou centenas de bebês de outras mulheres. Ela sabia como fazer. O dela ela não dava conta. Aí minhas tias falavam assim, ó, se esse aí não morre é porque alguém lá em cima não quer que ele morra. Não tinha nenhum crente na minha casa, mas não precisa ser crente para saber que Deus está trabalhando. Está começando a entender? Tudo aquilo na sua vida que era quase, não era quase. Não tem sorte na sua vida, não tem azar na sua vida, tem propósito divino. O diabo tentou, mas estava impedido. Por quê?
Porque ninguém morre se tiver uma promessa de Deus sobre a sua vida. A promessa de Deus imortaliza o ser humano. Olha esta palavra que profunda é. Toda pessoa que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, a morte está proibida de tocar nela. A AIDS está proibida de levar, o câncer está proibido de levar, a bala perdida está proibida de levar, o acidente, nada leva a pessoa embora, porque ela tem que viver, até que se cumpra na vida dela a chamada que Deus tem na história dela, a não ser que ela é uma pessoa comum. Mas como nessa manhã eu não estou pregando para ninguém comum, eu só estou pregando para gente louca, só louco para acordar de manhã e vir para uma igreja, só louco. E Deus ama gente louca. Deus é apaixonado, por quê? Porque o louco acredita em loucura. O louco acredita que hoje ele é um cortador de cana, mas ele acredita que amanhã ele vai ser um grande pregador pelo mundo. Consegue entender isso? Eu era novo convertido, cortador de cana de açúcar, boia fria. Sabe o que é um boia fria? Era eu. Banhava laranja, algodão, café, engraxava sapato. Aí entrei numa Assembleia de Deus, me converti. Me levaram para o meio de um povo de fogo que orava e jejuava. E Deus começou a levantar os profetas. E uma profeta chegou em mim e disse assim: eis que eu preparo um pássaro de aço. Eu falei: o que é pássaro de aço? Aí fui falar: meu irmão, vou interpretar. É um avião. Eu disse: avião? Eu no meio do mato? Filho de uma mãe solteira que não sabia ler nem escrever. Morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Que futuro teria um menino desse? Mas aí dentro da igreja o Senhor disse: eu te escolhi no ventre da sua mãe. Vou eu te levar pelo mundo. Ó, os irmãos da igreja riam de mim. Os meus amigos debochavam de mim. Você acredita nisso, Feliciano? Eu falei: claro que eu acredito. Não, isso é coisa desses profetas que querem ganhar atenção. Talvez a diferença entre eu e eles era essa. Como eu sou louco, eu acredito em promessa louca. Humanamente falando era impossível, mas o meu Deus é o dono do impossível. Hoje esses mesmos amigos vão na minha casa e falam assim: como é que é ser conselheiro do presidente da república? Não entendeu? Vou falar de novo. Esses meus amigos que riam de mim antes estão vivos ainda, tem lá 50, 52, chegam na minha casa assim: como é que é andar com o presidente e ser conselheiro dele? Eu dou um sorriso e digo assim: é ser coisa de louco. Você não é normal. Por isso seus sofrimentos não são normais. Por isso que tudo com você é fora da casinha. Por isso que todo sofrimento com você é potencializado. O que tem que dar de errado na sua vida, dá errado com força. Entende? Não é só um erro, é uma coisa terrível. Porque existem demônios tramando contra você. E Deus, às vezes, dá liberdade para esses demônios para te testar. Testar. Provar. Porque Deus quer te aprovar. As suas dores têm um motivo. As experiências que você tem um motivo. A perda do seu casamento, a perda do seu filho, a perda do emprego, a perseguição, os anos que você passou em uma cadeia, tudo isso faz parte de um propósito que nós não conseguimos entender, porque a nossa mente é muito pequena, nós só enxergamos aqui. Mas há um Deus no céu trabalhando em tudo isso. Tudo que você está passando é como se Deus estivesse construindo um castelo para você. É como se Deus estivesse colocando uma armadura. Cada pancada, o seu corpo vai enrijecendo. Cada lágrima de noite vai fazendo o seu coração ficar mais propenso a suportar a luta. Vai chegar uma hora que o inimigo não vai conseguir mais nem fazer cócegas em você. Vai chegar uma hora que o inimigo vai falar assim: não tem mais o que fazer com ela. O que podia eu já fiz. Aí Deus diz: então agora eu posso entregar na mão dele, na mão dela, o que eu tenho para entregar. É esse Moisés que é jogado nas águas do rio Nilo. É esse mesmo Moisés que é criado pela filha de Faraó. É esse Moisés que vai passar 40 anos sendo enganado, porque ele achava que ele era filho da filha de Faraó. A carta aos Hebreus diz assim: e pela fé Moisés, mesmo sendo chamado de filho da filha de Faraó, antes tomou sobre si
a vergonha de Cristo e trocou a alegria daquele tempo presente por coisas eternas. Quando ele tinha 40 anos de idade, ele descobriu que ele não era o filho da filha de Faraó, que ele era só um escravo enrustido. A pele dele era mais bonita do que os filhos de Israel, porque ele foi criado dentro do palácio. Ele era mais gordinho porque era criado no palácio. Ele não parecia em nada fisicamente com os hebreus, porque os hebreus só sofriam. Mas quando a notícia chegou no ouvido dele que ele era um hebreu, ele saiu do palácio. E ele entrou no meio do povo. E quando ele viu a miséria, a tristeza, o sofrimento, ele saiu indefeso e matou um homem, enterrou o homem na areia. No dia seguinte ele saiu de novo e alguém que viu disse: você é um assassino. Então ele, com medo de morrer, some para o meio do deserto. E no deserto ele passa mais 40 anos. Quantos anos? Agora ele não tem mais 40, ele tem 80 anos. 80 anos de idade, 40 anos no deserto, trabalhando como pastor de ovelhas. Agora a pele dele enegreceu, o seu corpo foi ficando magro, porque agora ele era um homem de trabalho, não era mais um homem de palácio. Chegou um dia, quando ele tem 80 anos de idade, ele leva as ovelhas do sogro dele para pastorear no alto de uma montanha, lá em Midian. No dia que eu li essa história, também achei estranho e fui estudar. Como é que um pastor de ovelhas pega ovelhas e leva para o alto de uma montanha? Como é que você vai pastorear ovelhas no alto de uma montanha? Na montanha não tem relva, não tem capim, não tem grama. O que Moisés foi fazer no alto daquela montanha? Pergunte a mim, o que é, pastor? Moisés subiu no alto daquela montanha, sentou em uma pedra, tirou da cintura um cutelo, uma faca, talvez a mesma que a parteira usou para cortar o cordão umbilical dele, e deveria ter cortado o pescoço dele e não cortou. Ele pega aquele cutelo e fica olhando para o cutelo, e ele faz uma autoanálise da vida, e ele diz: não vale a pena viver, eu só sofri na barriga da minha mãe, sofri depois que saí, fui jogado pela minha família dentro das águas, fui adotado por uma família que não era minha, mentiram para mim, eu descobri que eu só comia porque os meus irmãos quase morriam para me dar comida, porque os escravos eram meus irmãos. Eu me revoltei e acabei matando um homem e me tornei assassino. Perdi o trono do Egito e vim morar no deserto. No deserto me casei, tive uma vida comum e hoje eu estou aqui pastoreando ovelhas. Tenho 80 anos de idade e a minha vida não tem sentido. Moisés subiu alto daquela montanha, irmãos. Digo eu, tá? Não a Bíblia. Ele subiu lá porque estava cansado de viver. Ele subiu lá para dar um jeito na sua vida. Ele subiu lá para se matar. Porque ele olhou para trás e só tinha miséria na vida dele. Deus levou ele no limite. Deus levou ele assim, faltando uma gota para entornar o caldo. Eu imagino quando Moisés pegou o cutelo para tirar a sua própria vida, na frente dele tinha uma sarça. Foi tentar chegar perto do fogo e do meio do fogo saiu uma voz que chamou ele pelo nome. Essa voz nunca tinha falado com ele antes. Nunca. Ele tem 80 anos. 80 anos de silêncio. Ele pode ter passado 80 anos dizendo: Deus não existe, porque Deus nunca fez nada por mim, Deus não me conhece. 80 anos depois, a primeira vez que Deus vai falar com ele, Deus chama ele pelo nome. Moisés, tire as alparcas dos seus pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa. O mundo tinha esquecido Moisés, mas os céus não esqueceram ele. Os céus ainda conheciam Moisés. E aí ele fica apavorado e se entrega: Senhor, mas como assim? E Deus começa a dizer para ele tudo o que vai acontecer. Deus vai falando coisas mais loucas do que ele jamais tinha ouvido na vida. E eu imagino que dentro dele havia dúvidas. E o Senhor disse assim para ele: Moisés, vou quebrar a sua dúvida. Coloque a mão no peito. Coloquei, Senhor. E agora, tira. Como está a sua mão? Minha mão está leprosa, Senhor. Isso é um ensinamento para você, Moisés. Qual, Senhor? Quando eu levanto uma pessoa e começo a
explicar para ela como será a vida dela, eu exalto essa pessoa. E quando essa pessoa começa a ser exaltada, ela começa a inchar. E aí ela começa a bater no peito. Eu sou, eu posso, eu faço e eu tenho. Olha o que acontece com quem bate no peito, Moisés. Fica leproso e perde tudo. E o que é que eu faço, Senhor? Coloque a mão no peito de novo. Para quê? Agora em humilhação. Tira a mão, tirei agora. Agora está curada, Senhor. Seja humilde, Moisés, porque você será muito grande. Seja humilde, porque você será muito grande. E ele sai dali como um guerreiro. Ele desce do alto daquela montanha. Afinal de contas, o ministério dele começa com fogo. Ele viu Deus, ele viu a glória de Deus. Ele desceu virado no giraia. Ele entrou no Egito arrumando confusão com todo mundo. Ele foi brigar com o maior imperador do mundo. E detalhe, botou o imperador no lugar dele. Moisés invocou a Deus e vieram sobre o Egito 10 pragas. Israel tremeu, Israel murmurou, mas Israel aceitou a liderança de Moisés. A última de todas as maldições foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Aquela mesma madrugada, Faraó deixou o povo ir embora. E Moisés arrastou o povo para fora do Egito. Moisés vai saindo do Egito, porque ele conhecia o Egito como a palma da mão dele. Era filho da filha de Faraó. Aí quando ele vai por um caminho, só diz: Moisés, sim, Senhor, segue o meu GPS, não o seu. Como assim, Senhor? Segue a nuvem. E Moisés diz: povo de Deus, sigamos a nuvem. E a nuvem está indo para um lugar, e Moisés diz: mas está errado esse caminho. Eu conheço o Egito. Senhor, segue a nuvem. E a nuvem leva Moisés e Israel para frente do Mar Vermelho. Quando ele está na frente do Mar Vermelho, não tem saída. Ele olha para trás, o povo começa a murmurar. Ele olha mais para trás e vê a poeira dos carros e cavalos de Faraó que vem contra Israel. Ele cai de joelhos aos gritos. A Bíblia diz que Moisés empreendeu um clangor. Um clangor é um clamor potencializado. E Deus abriu o céu e disse: por que clamas a mim? Tem gente que acha que Deus está perguntando porque não sabe o que Moisés está passando. A pergunta não é essa. Deus está dizendo assim: por que clamas a mim se eu já te dei autoridade? Você acha que eu chamo alguém para morrer no meio do caminho, Moisés? O que é que você tem na sua mão? Um pedaço de madeira. Não é madeira na mão de quem tem chamada. Na mão de quem tem chamada, qualquer coisa vira arma. Geralmente, o corpo de Cristo é feito 95% de pessoas extremamente pobres, classe D e E, pessoas que lutam pela sua sobrevivência, que acordam 5 horas da manhã, pegam um ônibus, trem, metrô, 3, 4 horas para chegar no trabalho, pessoas que quase não conseguem viver, e o único tempo que tem, entram na igreja. O corpo de Cristo é feito de gente simples, e pessoas simples, quando só vêm problemas, não sonham mais. Volte a sonhar. Não importa onde você está, pastor, mas eu já casei. Pastor, mas não coloque o mais nem o menos. Só volte a sonhar. Deus vai fazer acontecer. Feche os olhos. Pode chorar. Fique à vontade. Pode se derramar na presença dele. Porque ele me trouxe aqui hoje só para te dizer isso. Eu ainda tenho controle da sua vida. Tudo que está acontecendo é porque eu permiti. Por pior que tenha sido a luta, o escândalo, o problema, eu estou ainda cuidando da sua vida. Feche seus olhos. Enquanto você volta a sonhar, o pastor Roberto vai cantar. Deixe na sua inspiração, Roberto. Volte a sonhar. Não desista da sua filha, não. Sonhe pelo seu filho. Ele
pode ter dormido fora de casa hoje, mas a senhora apresentou ele no altar. Sonhe por ele. Não veja ele morto, veja ele no altar pregando. Volte a sonhar. Ah, meu Deus. Pode aplaudir a Ele. Tome o seu assento por um minuto. Tome o seu assento. Eu preciso falar algo aqui. Eu quero que você me ouça com muita atenção. Principalmente quem conhece minha história. No final da mensagem eu peguei a toalha da minha esposa para cobrir meu rosto, porque eu me derramei aqui, porque hoje foi respondida a única questão que eu sempre perguntei a Deus o porquê. Foi respondido hoje, pastor Marcos. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Quem conhece minha história vai entender o que eu estou falando. A pergunta que eu sempre fiz a Deus, Ele respondeu essa manhã. Por que que os meus sonhos não se realizaram primeiro? E quem conhece minha história sabe que eu enterrei minhas filhas antes de abrir essa igreja. Minha primeira filha ficou internada e faleceu. Minha segunda filha também. E eu sempre perguntei a Deus o porquê. E para falar a verdade, eu tinha desistido da resposta. E eu entendi hoje pelo texto de Moisés. Primeiro Deus realiza o sonho dele. Viajei o Brasil pregando. Era lindo viajar com a minha esposa, dormir numa cidade, acordar em outra pregando. Mas se eu tivesse com uma das minhas filhas, eu não ia querer abrir igreja nunca. Eu queria curtir minha filha. Eu não tenho filha menina. Para mim ia ser tudo novo. Vocês não iam estar aqui no aniversário dessa igreja se eu tivesse tido uma menina. Deus falou, vou levar porque eu preciso cumprir o meu sonho primeiro. Aí depois dessa igreja, próximo de fazer um ano, tá aí o presente de Deus para nós. Então sabe o que você está vivendo hoje? Você pode
só não está entendendo. Mas depois que Ele cumpriu o sonho dele para você, Ele vai realizar o seu. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Não tenho. Queridos, eu quero agradecer ao pastor Marco Feliciano. Muito obrigado.